Eu tenho um texto de um e-mail que eu recebi, que eu passo para você, que vai ser a base da nossa entrevista agora. Diz assim: os adultos de hoje são a última geração de filhos que obedeceram a seus pais e a primeira geração de pais que obedecem a seus filhos. Somos os últimos que tivemos medo dos pais e os primeiros que tememos nossos filhos. Somos os últimos que cresceram sob o jugo dos pais e os primeiros que vivem sob o jugo dos filhos. Somos os últimos que respeitamos nossos pais e os primeiros que aceitamos a falta de respeito dos nossos filhos. Está aqui conosco a psicóloga doutora Lila Spadoni Lemos, que vai nos falar sobre isso. Esse texto é pesado, né, Lila? É um prazer tê-la aqui, viu, querida? Obrigada, Onaide. Agradeço o convite. Realmente, eu acho que é um texto muito interessante para a gente discutir, né? Você acha mesmo que somos a última geração dos pais dos filhos que obedeceram os pais e a primeira geração dos pais que obedecem os filhos? Eu acho que sim, e eu já estive pensando sobre isso, e eu acho que por dois motivos. O primeiro é porque a gente é de uma geração que saiu de um período de ditadura no Brasil e tentamos romper com todos os valores, liberar tudo que fosse possível ser liberado, derrubar muitos mitos, só que nós esquecemos de construir outros nos lugares daqueles que nós derrubamos. Então, hoje as crianças e os adolescentes, né, quando elas chegam na adolescência, elas não têm mais por que lutar, tudo para elas já é liberado e por isso elas também perderam muito a noção do respeito, né, o respeito ao próximo, o respeito aos mais velhos. E isso a gente vê que não é mais ensinado, né, não é mais ensinado nas escolas, não é mais ensinado pelos pais. Por isso nós temos tantos problemas de violência na escola, de desrespeito com os professores. O professor não é mais visto como uma autoridade, o professor não é mais visto como uma autoridade do conhecimento, né? Então, eu acho que por esse motivo nós estamos vivendo esse problema. Esse texto fala também que somos os últimos a terem medo dos pais e os primeiros a temerem os nossos filhos. Os pais temem que os filhos não os amem se eles não forem bonzinhos, né? É mais ou menos isso. Eu acho que eu vejo muito, em alguns casos que vou citar aqui, eu vejo que os pais querem dar para os filhos a vida que eles não tiveram. Só que isso não faz sentido para os filhos, porque os filhos não viveram as dificuldades dos pais. Uma vez eu atendi uma mulher, faz já alguns anos, e ela era migrante do Nordeste. E ela veio para Goiás, e para ela ter um prato de comida, Onaide, era uma coisa maravilhosa. Ela não entendia que para os filhos dela ter um prato de comida com muita fartura do que comer, não fazia nenhum sentido. Eles queriam outras coisas. Atendi uma outra mãe que ela, quando era adolescentezinha, o que ela sentia muito é que ela não tinha os enfeites de cabelo que as outras colegas tinham. Ela estudava numa escola de classe média alta e ela era bolsista, não tinha essa condição. Então agora ela achava que a filha dela podia ter todos os enfeites de cabelo dela e que isso era o suficiente. No entanto, nessa geração nem faz sentido usar enfeite de cabelo. Então há um choque de geração. Os pais não compreendem também o que é ser adolescente nessa época. Houve uma mudança muito grande em termos de tecnologia, né? Eu brinco assim, eu falo, gente, eu sou da época da máquina de escrever. E olha que você é bem jovem, né, Lila? Mas eu ainda fiz curso de datilografia, né? E a gente... É muito rápido, né? A tecnologia evoluiu numa rapidez enorme, né? É muito rápido. E isso deixa os pais também um pouco perdidos, né? Também, porque ao mesmo tempo que a gente era de uma época onde não existia essa tecnologia, não existia esse acesso tão fácil à informação,
O mundo não era globalizado, não existia internet, e hoje os nossos filhos nasceram já nessa geração. Então é muito difícil para a gente compreender a rapidez com que eles compreendem as coisas, a rapidez com que eles podem se relacionar com um amigo, que eles dentro do quarto deles, eles podem estar conversando com todo tipo de gente. E isso não faz sentido para nós, não faz sentido para a nossa geração. Então, esse choque geracional também, choque de gerações, provoca um impacto muito grande, de forma que os filhos têm mais informação que os pais e às vezes eles conseguem colocar os pais contra a parede por causa disso. E como conciliar os limites que os pais devem dar para os filhos com essa liberdade que tomou conta da família e do mundo? Eu acho que uma coisa importante é a gente definir quais são os limites que a gente tem que colocar. E definir apenas aqueles que são essenciais. Depois, compreender esses limites no contexto de hoje. Não adianta eu querer colocar um limite para o meu filho que não faz mais sentido na sociedade hoje. Um limite que eu percebo que se esvaneceu na nossa sociedade é o respeito ao próximo. Está falando aí, o respeito aos pais se esvaneceu. Então é importante respeitar os pais? É importante, mas como hoje é respeitar os pais? É chamar de senhor e de senhora como a gente fazia? Ou eu posso chamar minha mãe e meu pai de você? E, ao mesmo tempo, prestar um respeito, né, a eles. Como é você respeitar um professor hoje? Como é você respeitar uma pessoa numa relação pela internet? Então, os pais, eles têm esse desafio, não só os pais, mas a escola, de ensinar isso para as crianças. E não tentar colocar limites em coisas que não são essenciais, que não estão contextualizadas, porque a gente perde energia, a gente perde até a moral, né, de estar impondo os limites quando a gente tenta impor limites que não são estritamente necessários. Bem, uma dessas questões que é atualíssima é a questão de horário, né? Antes ia-se a festinhas e 10h30, 11 horas estava em casa. Hoje, 11 horas que começa a festa, né? Uma coisa também que é assustadora, principalmente aqui no Brasil, é que nós estamos fazendo nossas crianças amadurecerem fora da época. E isso é um atentado, inclusive, contra os direitos humanos da criança, né? Está no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança, ela tem que ter direito à infância. E a infância, ela não é isso que nós estamos tentando hoje impor às crianças. Isso é muito imposto pela mídia, isso é muito imposto pelos próprios pais, que às vezes sentiram restringidos quando os pais deles colocaram esse limite e hoje querem dar essa liberdade aos filhos. Mas fazem isso de uma maneira muito... não quero dizer a palavra irresponsável, mas eu quero dizer assim, de uma maneira muito precoce. Aquela criança, ela não tem condição, ela não tem maturidade, ela ainda é uma criança. E por isso ela não tem maturidade de participar desse tipo de festas, de programas, de começar às 11 horas da noite. A gente vê também a iniciação da vida sexual cada vez mais recente, né? Você explicar para o adolescente que 12 anos não é uma idade para iniciar a vida sexual. Que hoje grande parte das meninas iniciam a vida sexual aos 12 anos. Nem fisicamente, muito menos psicologicamente, aquela criança tem condição de decidir, por mais que às vezes ela até queira e demonstre o desejo de ter uma relação sexual, ela não pode, porque ela ainda não está preparada. Né? Hoje a educação sexual nas escolas tem que apelar para a responsabilidade. Você só pode ter uma vida sexual depois que você puder se responsabilizar por ela. Você tiver capacidade de decidir.